Olá! Boa noite, gente. Mais uma segunda-feira, mais uma Roto Live. Hoje a gente vai falar sobre informação nutricional complementar, as famosas INCs. Então bora lá, vamos entrando. Oi, Sá. Rafaele, Mônica, Fê. Oi, gente, boa noite. Então, gente, por que eu escolhi esse tema, né? Por que eu vou falar sobre informação nutricional complementar, as famosas INCs? Eu tenho visto muitas dúvidas em relação à INC, mas não sobre a aplicação efetivamente delas, mas sim sobre detalhes, como por exemplo, o que é uma INC, quando eu posso usar uma INC, onde eu vejo sobre INC. Então é sobre isso que eu vou falar aqui com vocês hoje, tá? Eu não vou ensinar aqui nessa live a fazer INC. Então para usar a alegação tal, faça isso. Eu tenho várias outras lives onde eu já ensinei as INCs. Elas estão no YouTube, tem aulas no Vida de Rotulagem sobre isso. Então aqui eu vou conversar com vocês de forma geral sobre as INCs para vocês saberem quando usar, quais alimentos podem usar, onde verificar se pode ou não ter INC, beleza? Podem me mandar perguntas aqui no chat mesmo sobre este tema, tá? Sobre INC, que eu vou responder, se eu conseguir ver, eu vou responder. Mas assim, gente, não adianta mandar, eu estou trabalhando com um produto tal que tem tanto de proteína, posso usar fonte de proteína? Não é sobre isso, tá? É sobre o uso de INCs de forma geral, ok? Combinado? Oi, Cris! Oi, Cris! As duas Cris do Vida de Rotulagem estão aqui presentes. Todo mundo, gente, bem-vindos, boa noite. Então, bora lá. Para começar, gente, INC tem um regulamento técnico específico, né? INC, Informação Nutricional Complementar. Eu não vou ficar falando informação nutricional complementar toda hora, tá, gente? Então, eu vou chamar de INC, que é como a gente chama normalmente. Então, tem um regulamento técnico específico sobre INC. É a RDC número 54 de 2012 da Anvisa. Então, toda vez que a gente pensar em INC, a gente tem que pensar em RDC 54 de 2012 da Anvisa. Ela está em vigor, a gente encontra ela lá na Biblioteca de Alimentos da Anvisa e é ela que a gente vai usar, sempre que o assunto for INC, ok? Então, o que a gente tem de importante aqui na RDC 54 que às vezes as pessoas não dão a devida importância e pulam logo? Por que eu digo pulam? Porque essas questões assim mais gerais, elas normalmente estão bem no começo da legislação. E o que a gente tem mania de fazer? A gente pega e vai lá no fim da legislação já, a hora que tá dando os requisitos, para saber se eu posso ou não usar. Então, é normal, né? É comum que as pessoas pulem toda a introdução da legislação e vão direto ali ao ponto que elas querem saber. Mas, não é legal a gente fazer isso, então eu sempre falo, leiam a legislação na íntegra. Porque, gente, no começo da legislação, a gente tem várias informações importantes que depois, mais pra frente, deixam a gente em dúvida. E a resposta, às vezes, está na própria legislação. Então, as legislações são importantes, elas não servem só para dar requisitos. Para ser fonte de fibra precisa ter 2,5 gramas de fibras por porção do alimento. Tá bom, você olha isso e sai colocando fonte de fibras no seu produto. Só que aí depois você tem várias dúvidas que podem ser respondidas pela própria legislação, ou então às vezes acaba fazendo errado por informações que estão aqui na própria legislação.
Então eu tô com a RDC 54 aberta aqui na minha frente e eu vou mostrar para vocês alguns pontos importantes que a gente tem aqui e que a gente deve prestar atenção em todas as legislações, mas hoje a gente vai falar especificadamente sobre as INCs, tá? Ó, a Cris mandou aqui, depois que você falou, nunca mais deixei de ler todo o início, você tem razão. Gente, aqui é onde vai, é a introdução mesmo, é aqui que é como se a Anvisa estivesse conversando com a gente e falando pontos importantes para construir o pensamento que a gente vai ter lá no final, na parte dos requisitos propriamente ditos, ok? Então, ó, uma coisa muito importante de se ler nas legislações não é que você vai precisar ler, gente, isso toda, vou fazer um rótulo, deixa eu ali ler as considerações da legislação. Não é isso. Mas é importante ler, vez ou outra, as considerações da legislação. Porque ali é basicamente, nesse caso aqui a Anvisa, porque essa legislação é da Anvisa, falando assim, olha, por que a gente fez essa legislação aqui? Então, para que serve a legislação de informação nutricional complementar? Então, tá escrito aqui, ó, que a informação fornecida pela declaração de propriedades nutricionais complementará as estratégias e políticas de saúde dos Estados-partes em benefício da saúde do consumidor. Então, esse é um motivo dessa legislação existir. E aí ela fala aqui, saúde dos Estados-partes, porque essa legislação é de comum acordo com o Mercosul. Então, nos países do Mercosul funciona assim essa legislação, funciona assim informação nutricional complementar. Que a informação nutricional complementar facilitará o conhecimento do consumidor sobre as propriedades nutricionais dos alimentos, contribuindo para a seleção adequada dos mesmos. Então, olha aí, mais um objetivo para a informação nutricional complementar: ajudar o consumidor a selecionar algum alimento que vá ser melhor para ele. Então, por que isso é importante? Porque, gente, pensa assim, se você, profissional, que está fazendo o rótulo, não está entendendo a legislação, não está entendendo a informação nutricional complementar que você está colocando no seu próprio rótulo do produto que você trabalha e conhece, por que você acha que o consumidor vai entender essa informação? Se essa informação está confusa para você, que trabalha com INC, que trabalha com aquele produto, por que você acha que ela vai cumprir esse objetivo de ajudar o consumidor a procurar um produto melhor? Então aí já levanta uma bandeirinha vermelha de, epa, calma aí, essa informação aqui não está cumprindo a função dela, que é contribuir para a seleção adequada de alimentos pelo consumidor, né? Então assim, essa informação aqui não tá tão fidedigna ao meu alimento. Essa informação aqui é meio redundante, né? Todo alimento tem. Então, ela não tá ajudando o consumidor, né? Ela tá induzindo o consumidor a comprar o seu. Então, ó, por que é importante a gente entender os objetivos da legislação? Não é porque você vai fazer uma prova onde alguém vai te perguntar, mas peraí, quais são os objetivos da RDC 54? Não é por isso. É pra gente entender quando a gente tem dúvida se algo é adequado, se a gente precisa fazer aquilo, se a gente pode fazer aquilo, é pra gente entender essas condições que o órgão fiscalizador deu para aquela legislação existir e que a hora que ele for fiscalizar a gente, ele vai levar em consideração. Então, gente, ó, é importante saber, tá? Que a informação fornecida ao consumidor deve ser de fácil compreensão. Se em alguns casos ela não é nem de fácil compreensão, pro cara que tá fazendo o rótulo, pro profissional de rotulagem que estudou, que conhece o produto, que conhece a legislação, ela não tá sendo de fácil compreensão. Como que ela vai ser de fácil compreensão pro consumidor?
E aí, gente, consumidor, não importa se o seu produto é super nichado, não importa se o seu produto é para um público específico, não importa, qualquer um pode comprar. Então, às vezes, você pode pensar assim, nossa, eu vou fazer aqui esse rótulo todo descolado, mega colorido e não sei o quê, porque o meu público é jovem, é um produto pra gente jovem e não sei o quê, e não sei o quê. Então, eu posso escrever essas informações menorzinhas, porque eles vão ler. Mas, tipo, a minha avó não tá proibida de comprar esse seu produto que é voltado pro público jovem. Ou você vai proibir ela de comprar. E aí, porque não é voltado para ela não vai entender? Ou então assim, não, mas esse produto aqui ele é voltado para a classe A mais da sociedade. E aí a classe A mais da sociedade vai saber o que eu tô falando, porque ele tem estudo, porque ele conhece. Mas e aí, a pessoa que não é mais não vai poder comprar o seu produto? Tipo assim, ela vai ser proibida de comprar esse produto? Ou se ela quiser, ela pode fazer uma extravagância ali no mês dela e de repente deixar de comprar uma coisa pra comprar o seu produto que é mais caro pra classe A. E aí ela não vai entender? Tipo, ela não tem direito de entender o que tá escrito ali. Então não é que a gente não pode nichar, não é que a gente não pode fazer produtos específicos para atender uma certa parcela da população que seja, mas a gente sempre precisa lembrar que qualquer pessoa pode comprar o nosso produto e que todas essas pessoas precisam entender o que está escrito ali facilmente e compreender o que a gente está passando, porque todo mundo tem direito à informação. Então isso é regra básica. Bom, a gente teve aqui uma live maravilhosa com a Simone só sobre direito do consumidor, voltado para rotulagem, né? Inclusive eu preciso pôr aqui essa live. Então, gente, é assim, regra máxima da rotulagem. E aqui, se você for ver as considerações para existir informação nutricional complementar, vocês vão ver que elas são todas voltadas à compreensão e à informação para o consumidor. Então, é sempre para o consumidor que a gente está fazendo informação nutricional complementar. Então, elas precisam ser claras e de fácil compreensão. Agora, se a gente começa a se enrolar com a INC, se ela não está nem de fácil compreensão para o profissional de rotulagem, você calcula para o consumidor. Então aí já é uma bandeirinha vermelha, né? Uma red flag, já tem algum problema aí. A Pamela falou pra colocar a live com a Simone, eu vou pôr, eu preciso baixar o arquivo que a outra Simone, por acaso, salvou e pôr aqui, vou pôr. Então aqui ele dá, gente, várias condições do porquê que essa legislação existe, que é importante a gente ver para a gente ter na nossa mente que todas essas informações são para o consumidor. Então sempre pensando que o consumidor precisa entender facilmente do que a gente está falando, tá? E aí, o que é mais importante aqui também? O que é mais importante não, mas o que é importante aqui também? Âmbito de aplicação. Gente, sempre entendam o âmbito de aplicação das legislações. Sempre. Por quê? É uma RDC da Anvisa, né? RDC sempre é da Anvisa. E aí eu penso o quê? Bom, o meu produto não é Anvisa, o meu produto é MAPA, eu faço um requeijão, que eu até coloquei aqui nos stories hoje. Faço um requeijão. Então eu não posso fazer INC no requeijão porque é uma legislação da Anvisa. Gente, essas questões de é uma legislação da Anvisa, é uma legislação do MAPA, não tem nada a ver, precisa desapegar disso. Então, tipo, não é porque eu tenho um produto que é do âmbito do MAPA que eu não vou usar legislações da Anvisa. Ou não é porque eu tenho um produto da Anvisa que eu não vou usar legislações do MAPA. Isso não tem nada a ver. E como que eu vou saber se aquela legislação se aplica ou não ao meu produto? Pelo âmbito de aplicação. Então a gente precisa saber quais alimentos e bebidas estão dentro do âmbito de aplicação daquela legislação. Então aqui no caso da RDC 54, eles falam que o regulamento técnico, né, de INC
contidas nos rótulos dos alimentos embalados, produzidos e comercializados no território dos Estados-partes do Mercosul, inclusive com importações extrazonas, embalados na ausência do cliente, prontos para oferta e consumo. Então, esse é o âmbito de aplicação. Então, se você tem um produto, um alimento que foi embalado, produzido e comercializado em algum país do Mercosul, mesmo que seja para importação entre eles, que foi embalado na ausência do consumidor e ele está sendo ofertado pronto para o consumo, né? Pronto ali para o consumidor levar, ele está dentro. Então ele não falou assim, não, produtos de origem animal não, bebidas não. Ele não falou nada disso, tá? Então isso é uma coisa. Outra coisa que a gente precisa prestar muita atenção: marcas que façam referência a atributos e ou termos relacionados à INC somente podem ser usadas em alimentos que atendam aos requisitos estabelecidos nesse regulamento. Então, por exemplo, eu acho que foi a Sadia ou a Seara, talvez, uma vez teve uma linha que chamava Vita Light. Light é uma informação nutricional complementar de conteúdo comparativo, que quer dizer reduzido. Então, todos os produtos da Vita Light precisavam necessariamente ser lights. Não podia ter um produto na Vita Light que não fosse light. E isso não é porque, talvez induza o consumidor ao erro ou ao engano. Isso é porque está escrito na legislação, então não é uma questão de interpretação. Está escrito na legislação. A mesma coisa acontece com o zero cal. Zero cal quer dizer 0 calorias. Então, todos os produtos da Zero Cal têm que ser necessariamente 0 calorias. Então, isso tem que tomar muito cuidado, principalmente com empresas menores, que vão colocando aí as marcas de tipo, sei lá, mais fibra. Se você usa uma INC como marca ou uma marca que faça referência a uma INC, todos os produtos da sua marca precisam seguir aquela INC. Tá? Então prestem muita atenção nisso. Isso está em legislação. O presente regulamento técnico, isso tudo é âmbito de aplicação, tá, gente? O presente regulamento técnico se aplica à INC presente em anúncios veiculados por meio de comunicação e em toda mensagem transmitida de forma oral ou escrita dos alimentos que sejam comercializados prontos para oferta ao consumidor. Então, o que a gente vê por aí? Na embalagem não está escrito nada, mas no Instagram, no public post da blogueira, da influencer, no comercial de TV, no rádio e tal, tudo fala que o produto é, sei lá, 0 gorduras totais. Mas aí o produto não cumpre os requisitos para 0 gorduras totais. Mas no rótulo dele não tá escrito 0 gorduras totais. Então tudo bem? Não tá tudo bem. Porque essa questão das INCs vale também para o marketing, vale também para as propagandas, vale também para o post do Instagram, vale também para o que está se comercializando na TV, no rádio, por e-mail, seja qual for, até de forma oral. Então, até a apresentação que essa marca faz sobre o produto não pode sair falando, gente, isso acontece de monte, principalmente agora que a gente tem muita publicação no Instagram, né, que pessoas são contratadas para fazer public post dos produtos e tudo mais. Gente, mas sai cada absurdo, e isso é responsabilidade da empresa, porque é um marketing que eles estão pagando, é uma propaganda que eles estão pagando, então é uma orientação que eles precisavam dar. Então, assim,
Você vê aquele produto que ele não pode ter nenhum INC, que ele não entra em nada. Aí a pessoa tá lá fazendo o public post falando que ele é light, falando que ele não tem gordura, falando que ele é sem açúcar, falando que ele... usando todas as INCs e o produto não tem nada. Ele não é nada daquilo. Então isso também está errado, tá? Isso também é um erro, isso também é uma coisa que rende multa, que pode ser denunciado, que pode ser fiscalizado. Mesmo na propaganda, mesmo que no rótulo escrito não tenha nada. Se a sua propaganda está falando sobre INC, o seu produto precisa se adequar àquelas INCs, tá? Então não tem essa de, mas o meu rótulo não tem nada, eu posso falar o que eu quiser. Não pode. Isso está aqui na legislação, você não pode. Propaganda também tem que seguir os critérios dessa legislação, tá? E como que a gente sabe disso? Âmbito de aplicação. Deixa eu ver o que vocês estão falando. O termo feed, então, se enquadra como INC? A gente vai chegar nos termos, Dani. A partir de quantos quilos há necessidade de informação nutricional no produto? Giovana, não é por quilo, é por produto. Direto falando de produto funcional, exato. Olha o Gabriel na área, só falta a Lara. O povo acha que colocar uma colher de café de chia transforma em fonte de fibra, etc. Exato, Caroline, exato, é isso mesmo. O pessoal acha, tem fibra, é fonte de fibra, é rico em fibra. Tem chia, é rico em fibra. Não usou açúcar. É zero açúcar, então. Não é assim, gente, não é assim. Então, Giovana, de novo, não é por quilo, não é por quantidade, é por produto. A quantidade do seu produto não vai interferir se tem informação nutricional ou não, tá? Olha o âmbito de aplicação da RDC 360, falando em âmbito de aplicação. A Beth perguntou, quem fiscaliza a propaganda de TV? O Procon? O Procon fiscaliza propaganda, o Conar fiscaliza propaganda, mas eu acho que se você fizer denúncias de propagandas nesse caso, por exemplo, você viu uma influencer fazendo uma propaganda paga para um determinado alimento e ela estava falando alguma coisa errada, no sentido de... ela falou que o produto é zero açúcar e não é. Aquele produto não é zero açúcar, ele não se enquadra em zero açúcar. Se você denunciar isso pra Anvisa, eu acho que rola também. Eu acho que dá certo também, tá? IDEC, talvez também. Então tem vários lugares aí pra gente denunciar essa questão de propaganda. Então, propagandas tem que seguir também a RDC 54. Aí tem outra coisa aqui no âmbito de aplicação que é muito importante, que é onde ele não se aplica. Então, onde que as informações nutricionais complementares não se aplicam? Está escrito também no âmbito de aplicação, que é: o presente regulamento técnico não se aplica aos alimentos para fins especiais, de acordo com o definido no regulamento técnico sobre rotulagem nutricional de alimentos embalados. Então, a não ser algumas exceções que aí vão estar em outras legislações, mas de modo geral, alimentos para fins especiais não seguem a RDC 54. Enfim, as águas minerais e as demais águas envasadas destinadas ao consumo humano, o sal de mesa e o sal de mesa. Então, gente, tem uma diferença entre ser proibido e não se aplicar, tá? Como que eu vou explicar isso? Deixa eu pensar numa forma bem didática. Porque assim, vou fazer um link com informação nutricional. Então, lá na parte na RDC 360, que fala sobre rotulagem nutricional mesmo, lá, tabela nutricional, dá todos os critérios de tabela nutricional. Tem a parte que diz que aquele regulamento técnico não se aplica. Então, o que isso quer dizer?
Quer dizer que aqueles alimentos ali listados não necessariamente precisam ter informação nutricional. Então, aqueles alimentos não necessariamente precisam ter uma tabela nutricional. Mas isso não quer dizer que eles podem fazer informações nutricionais de qualquer jeito. Isso só quer dizer que não é obrigatório, mas que se eles decidirem fazer, eles precisam seguir os critérios estabelecidos ali na RDC 360. Então, isso funciona da mesma forma aqui na INC. Águas envasadas para o consumo humano, alimentos para fins especiais e sal de mesa não necessariamente precisam ter informação nutricional complementar. Então, você não precisa se preocupar com esse tipo de informação nesses alimentos, tá? Eles não estão inclusos aqui. A hora que eles falam que se aplicam aos alimentos embalados na ausência do consumidor, ele tá meio que excluindo essas. Mas, se você decidir fazer, tem que seguir essas legislações. Mas por que eles falam isso? Porque às vezes, dentro do próprio regulamento técnico desses alimentos específicos, tem outras informações que se assemelham a informações nutricionais complementares que você vai poder usar. Então, por exemplo, alimentos para dietas com restrição de açúcares são alimentos para fins especiais. Eles têm um regulamento próprio, que é lá a portaria 29, que é outra coisa. Então lá, por exemplo, vai estar escrito que eles têm que fazer alertas para diabéticos, que eles podem usar o termo diet. Então é outra coisa, você tem outra linha para seguir, que não está vinculada à RDC 54. Mas isso não quer dizer que é proibido que eu faça INC para esses alimentos. Só que eu tenho que me preocupar também com outras legislações que podem ser conflitantes com a RDC 54. Então é nessa questão que eu preciso prestar atenção. Então é por isso que não se aplica, porque não é uma legislação que está abrangendo esse tipo de produto. O que vale é a própria legislação deles, tá? O que vale, por exemplo, para alimentos para fins especiais é o que diz a portaria 29. Agora, se algo que diz na portaria 29 não briga, não entra em conflito com a RDC 54 e eu quiser escolher usar alguma INC da RDC 54 nesses alimentos, eu posso, tá? Mas se conflitar, aí o que vai ganhar é a outra legislação, porque a RDC 54 não se aplica a esses alimentos. Não sei se ficou clara essa questão, mas é importante. Então, se vocês não entenderam, me mandem perguntas, tá? A Clariane mandou um ótimo exemplo. Por exemplo, ela falou, por exemplo, a RDC 54 não se aplica a suplementos alimentares. Isso não está escrito aqui, porque essa legislação não foi atualizada. Mas isso está escrito lá na RDC 243 de 2018, que é a RDC sobre suplementos alimentares. Por quê? Porque lá na IN 28, que é a Instrução Normativa sobre Suplementos Alimentares, eles dão várias alegações que a gente pode fazer sobre os suplementos em determinados casos. Então, a própria legislação de suplementos define algumas informações nutricionais complementares e algumas alegações que a gente pode fazer para suplementos. Então, por isso que a RDC 54 não se encaixa, porque ela tem outro. Agora, precisa ver se não se aplica ou se é proibido, porque isso é diferente. Então, aqui, ó, no item 1.4 Então, gente, item 1.4 tá bem no começo da legislação. Diz que não se aplica a esses grupos de alimentos, digamos assim. E aí, logo embaixo, no item 1.5, tá escrito: não é permitida a utilização de INC.
Então é proibido. Então nesses casos não é só que não se aplica, é proibido. Então viram como isso tem uma diferença, tanto que a legislação trata de formas diferentes? Então é proibido, não existe uma alternativa que me faça poder usar INC em bebida alcoólica, aditivos alimentares e coadjuvantes de tecnologia, especiarias, vinagres, café, erva mate, espécies vegetais para o preparo de chás e outras ervas, sem adição de outros ingredientes que forneçam valor nutricional. E aí, ainda no item ponto 6 está escrito que no caso de vitaminas e minerais somente podem ser objetos de INC aqueles para os quais esteja estabelecido um valor de ingestão diária recomendada, que é o IDR, na regulamentação do Mercosul correspondente. Então, o que eu sempre uso de exemplo aqui, porque é uma coisa muito comum. O pessoal escreve assim, fonte de potássio, ou então rico em potássio. Só que potássio não tem IDR estabelecido. Então, como que vai ser fonte? Como que vai ser rico se eu não sei qual é o IDR? Não está estabelecido. Então, eu não posso fazer. Aline, mas todo mundo sabe que banana tem potássio pra caramba. Tudo bem, eu sei também. Mas não tem esse IDR estabelecido. Então, eu não posso fazer uma alegação nutricional complementar sobre potássio e nem sobre nenhuma outra vitamina ou mineral que não tenha IDR estabelecido por uma legislação do Mercosul. Então não adianta que o FDA de repente tenha uma quantidade de potássio estabelecida. Não adianta que a União Europeia tenha uma quantidade de potássio estabelecida. O Mercosul não tem, então a gente não pode usar, tá? IDR estabelecido a gente encontra na RDC 360 e que é a base, tá? Então normalmente se usa a da RDC 360, mas tem também a RDC 269, se eu não me engano, tá? As duas da Anvisa. E aí aqui tem uma definição do que é uma informação nutricional complementar, que é qualquer representação que afirme, sugira ou implique que um alimento possui propriedades nutricionais particulares, especialmente, mas não somente, em relação ao seu valor energético ou ao conteúdo de proteínas, gorduras, carboidratos, fibra alimentar, assim como o seu volume de vitaminas, assim como o seu conteúdo de vitaminas e minerais. Então, isso é uma INC. Uma INC é uma informação nutricional que complementa a informação nutricional obrigatória. E ela não é obrigatória, tá, gente? Então não é porque o seu produto tem 5 gramas de fibras que você precisa falar que ele é rico em fibras. Ela é opcional, ela sempre é opcional, ela não é obrigatória. E aí, o que não é considerado uma INC? A menção de substâncias na lista de ingredientes, então não é porque eu escrevi que meu produto tem lá vitamina A como ingrediente que ele é fonte ou que ele é rico em vitamina A. Ele só tem vitamina A como ingrediente, então isso não é uma INC. A menção de nutrientes como parte obrigatória da rotulagem nutricional. A declaração quantitativa ou qualitativa de alguns nutrientes ou ingredientes ou do valor energético no rótulo, quando a mesma é exigida pelas disposições legais vigentes na matéria de alimentos. Então, tipo, se você está fazendo uma alegação que é obrigatória, você não está fazendo uma informação nutricional complementar. A declaração de propriedades nutricionais. Ah, tá, isso aqui já é outra coisa. Então, esses 3 não são considerados informações nutricionais complementares. Deixa eu ver. Se não tem IDR de potássio, como calcular a tabela nutricional? Como assim, Paloma? Você pode colocar potássio porque você pode colocar como outro ingrediente, tá? Inclusive, quem descobriu isso acho que foi a Cris Almeida Carriel, porque ela queria colocar potássio na tabela nutricional dela,
E aí a gente ficou no impasse, porque ele não tem IDR, então como você vai saber se tem 5%, blá 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 blá. No fim ela mandou o questionamento para a Anvisa e a Anvisa falou que potássio poderia aparecer na tabela nutricional como outros nutrientes. Eu acho que tem essa opção lá na RDC 360. Aí a gente não tá falando de informação nutricional complementar, a gente tá falando de rotulagem nutricional. Informação nutricional complementar é outra coisa, então não dá para fazer informação nutricional complementar de potássio. Aí aqui, gente, também fala outra coisa que é importante a gente saber, que as informações nutricionais complementares, elas são divididas entre as informações nutricionais complementares de conteúdo absoluto e as informações nutricionais complementares de conteúdo comparativo. Então, tem dois tipos de INC. Quando a gente fala de conteúdo absoluto, é aquela informação nutricional complementar que está falando só sobre aquele alimento especificadamente. Então, eu tô falando que aquele meu alimento é fonte de proteína, eu tô falando que aquele meu alimento é rico em fibras, eu tô falando que aquele meu alimento é 0 calorias. Eu tô falando sobre propriedades nutricionais daquele meu alimento especificadamente. E aí, a gente tem também as informações nutricionais complementares de conteúdo comparativo, que é quando eu vou comparar o meu alimento com alguma outra versão dele ou com a média do mercado. E como que isso funciona? Ou eu tenho, chama alimento de referência, se eu não me engano, tem aqui, até aqui, alimento de referência, que é a versão convencional do alimento que eu criei uma outra versão que tem uma INC. Então, por exemplo, eu tenho o achocolatado tradicional e eu tenho o achocolatado light. Light é uma versão desse tradicional aqui que eu reduzi 25% de alguma coisa, porque light, se a gente fosse fazer uma tradução pelo que está na legislação, significa reduzido em. Então, light é uma informação nutricional complementar comparativa. Eu tô falando, e a gente tem só dois tipos de informações nutricionais complementares comparativas. Ou vai ser aumentado ou vai ser reduzido. Então, eu vou estar sempre comparando o meu produto, vamos supor que eu estou fazendo essa versão aqui. Então, essa aqui é a minha versão alterada de alguma coisa e essa aqui é a minha versão tradicional. Então, na minha versão tradicional, eu tenho 100 calorias. E aí eu fiz essa outra versão aqui que eu reduzi essas calorias. Então eu mudei um pouquinho ali a composição, tal, substituí alguns ingredientes e aí eu tenho o mesmo produto em versões diferentes. Então aqui na própria RDC 54 ele vai te dar todos os requisitos do que precisa acontecer para eu poder falar, por exemplo, que este alimento é reduzido em calorias. Tá? Eu falei que eu não ia entrar nessas questões de requisitos, porque isso é outro tipo de live. Mas eu vou estar sempre comparando, então eu não posso... essa versão convencional aqui, quando eu chamo de alimento de referência, ele precisa ser do mesmo fabricante, tá, gente? Ele não precisa ser da mesma marca. Porque às vezes tem empresas que terceirizam o mesmo produto para várias marcas diferentes. Então eu posso sim comparar o meu com o de outra marca, desde que eles tenham sido fabricados pela mesma empresa. Então, tipo, vamos supor que eu, Aline, contrato a empresa A para fazer o meu achocolatado. E aí a Cris Carriel contrata esta mesma empresa para fazer o achocolatado dela. Mas aí a Cris não tá ligando se o achocolatado dela vai ser... se vai ter calorias, se não vai ter. Ela quer fazer um achocolatado delicioso e ela foi lá e usou mais açúcar e usou um chocolate com uma porcentagem menor de cacau e colocou leite e colocou sei lá o que e ficou uma delícia o dela. E eu fui lá e fiz uma versão tradicional também, mas o meu tem menos calorias. Aí eu quero criar a versão light
desse meu achocolatado. O meu alimento de referência não precisa ser o meu. Ele pode ser o da Cris. Por quê? Porque o nosso fabricante é o mesmo. E eles só dizem que precisa ser do mesmo fabricante. Então, isso aí é uma brechinha da legislação que a gente pode usar de vez em quando, tá? Mas tem que ser o mesmo fabricante. Agora, se eu mesma, Aline, fabrico o meu achocolatado e eu não tenho um achocolatado da versão tradicional, porque todos os alimentos que eu quero fazer reduzidos em calorias. Então eu quero que eles sejam baixos em calorias. Mas eu quero falar que ele é light, porque eu quero falar que ele tem menos caloria que o resto do rolê do mercado. Eu não quero falar só que ele é baixo em calorias, eu quero usar a palavra light. Então o que eu posso fazer? Eu posso pegar a média de três produtos similares do mercado. Aline, não existem 3 produtos similares ao meu no mercado, só tem 2, então não pode. Eu vou pegar a média de 5, porque daí vai ficar melhor. Não pode. 3. Especificadamente 3. Mas precisa ser dos líderes de mercado? Não. Precisam ser 3 produtos que são comercializados onde você vai comercializar o seu. Então, você pega ali, faz a média dos 3, precisa ter isso registrado, tá, gente? Então, precisa ter certinho. Você não precisa falar isso no rótulo, qual que vocês compararam, mas você precisa ter esses registros internamente, porque a fiscalização vai te cobrar. Quero ver qual média do mercado que você utilizou, quais produtos, e aí vai verificar se realmente são aqueles valores e se reduziu mesmo. Tudo que eu tô falando aqui, a Hebe perguntou onde encontra esse negócio da média de 3. Tudo que eu estou falando aqui está na RDC 54, para vocês verem como tem informação pra caramba nessa legislação e vocês pulam tudo e vão lá só saber os critérios. Então, tudo que eu estou falando aqui está na RDC 54. Se eu falar alguma coisa que não está na RDC 54, eu vou falar onde está, ok? Mas todas as informações que eu der aqui que não estiverem que eu não falar outra legislação é porque estão lá na RDC 54, beleza? Então aqui ele vem também com a definição do que ele fala a definição do que é uma declaração de conteúdo absoluto, de conteúdo comparativo. Tem a definição de porção, de ácidos graxos, de alimento de referência. Então, pela legislação, alimento de referência é a versão convencional do mesmo alimento que utiliza a INC comparativa e que serve como padrão de comparação para realizar e destacar uma modificação nutricional relacionada especificadamente ao atributo comparativo reduzido ou aumentado. E aí aqui traz alguns critérios para a utilização dessas informações nutricionais complementares. Então, eu vou falar só alguns assim mais específicos, tá, gente? Mas vocês, por favor, venham aqui e vejam todos. A declaração da INC é opcional, então, como eu já disse, mas a legislação traz isso. A declaração da INC é opcional para os alimentos em geral, com exceção daqueles mencionados no item 1, sendo obrigatório o cumprimento do regulamento quando a mesma for utilizada. Então, aquela coisa que a gente já conversou. A Gabriela mandou, pegar 3 tipos de produtos do mercado pode dar brecha à manipulação, pegar os 3 mais calóricos no caso. Sim, pode dar, mas desde que sejam 3 produtos similares. Agora, eu estou vendendo um achocolatado em pó, não adianta eu ir lá e pegar um chocolate, raspas de chocolate. Não, isso não é o mesmo alimento, é achocolatado em pó. Então eu preciso pegar achocolatados em pó que são comercializados no mesmo lugar onde eu vou comercializar o meu. Então, tipo, o meu vai ser comercializado em todo o território nacional. Beleza, posso pegar 3 achocolatados que estão espalhados aí no Brasil. Agora não, o meu vai ser comercializado só aqui em São Paulo. Então aí eu já tenho que ver o que vende aqui em São Paulo, tá? Eu vou comercializar no estado de São Paulo, tá? Então eu já posso ver o que é comercializado no estado de São Paulo. E por aí vai, mas sim, desde que você pegue 3 produtos iguais, você pode comparar. Você pode pegar os 3 mais calóricos para ajudar na sua redução.
Acontece. Então, é opcional. Todo alimento que apresenta uma INC deve conter a informação nutricional obrigatória. Então, isso não é porque eu fiz uma INC que eu não vou colocar a tabela nutricional. Eu preciso colocar, inclusive, as informações da INC tem que estar lá. Importante aqui, ó. Os valores estabelecidos para o atributo não contém são considerados não significativos e devem ser declarados na tabela de informação nutricional como 0, escrito, 0, número ou não contém. Então, o que acontece? O que é considerado, para a gente ficar aqui ainda nas calorias? O que é considerado 0 calorias? Entre 0 e 4. Então, a gente tem esse intervalo. Se eu tenho 4 calorias por porção, eu posso considerar 0. Se eu tenho 3, eu posso considerar 0. Se eu tenho 2, eu posso considerar 0. Se eu tenho 1, eu posso considerar 0. Eu posso considerar, não quer dizer que eu preciso declarar como 0 calorias. Eu posso declarar, por exemplo, 2 calorias. Agora, se eu faço uma INC de não contém calorias, de 0 calorias, aí eu não posso declarar na minha tabela nutricional 2 calorias. Eu obrigatoriamente tenho que declarar ela como 0. Inclusive tem um post bem antigo aqui no feed sobre isso, que é um chá, que eu amo inclusive, que ele traz essa informação nutricional complementar de 0 calorias, mas na tabela nutricional você vê que na porção tem 2 calorias. E isso não pode. Mesmo porque, gente, é aquela outra história. A gente viu aqui no começo da live, tem bem no comecinho da legislação, os objetivos, né, dessa legislação. Então é para facilitar a compreensão do consumidor, levar informações claras, ajudar ele a decidir ali sobre o produto. Então, quão confuso é para o consumidor ele lê no painel principal 0 calorias e depois ele vê na porção e tem 2 calorias, né? Bem confuso. Então, assim, não pode. Tá? Não é que não pode. Se você fez uma informação, uma INC de não contém, necessariamente esse atributo precisa estar como 0 na tabela nutricional, tá? Importante aqui. E, gente, aqui muita gente se confunde nesse itemzinho basiquinho aqui, escondidinho no começo da legislação que todo mundo pula. Quando for realizada uma INC sobre a quantidade de açúcares, qualquer uma, baixo em açúcares, não contém açúcares, 0 adição de açúcares ou light em açúcares, deve ser indicada na tabela de informação nutricional a quantidade de açúcares abaixo dos carboidratos. Então, não é opcional colocar a quantidade de açúcares na tabela nutricional quando eu faço uma INC. É obrigatório, tá? Então, o que acontece muito? A pessoa fala assim, mas eu não adicionei açúcares aqui no meu suco. O meu suco só tem fruta, então não tem açúcar adicionado. Posso colocar sem adição de açúcares? Bom, teoricamente pode. Se você olhar ali os requisitos para INC de 0 adição de açúcares, pode. Mas você vai ter que colocar na sua tabela nutricional a quantidade de açúcares por porção do seu suco ou da sua polpa de fruta. Mas eu não sei. Vai ter que saber. Vai ter que saber. Ou então você não vai colocar esse INC, porque vai estar errado. Porque não é opcional colocar ali o número, a quantidade de açúcares ou não. É obrigatório. Fez INC sobre açúcares, a quantidade de açúcares precisa estar na tabela nutricional. Tá? Então, assim, quando você está falando de um produto que realmente não tem açúcares, nem próprios dos ingredientes, e aí você faz essa informação nutricional complementar, ok, vai ser 0, né, ali. Agora, quando é sem adição de açúcares, que tem açúcares próprios dos ingredientes, você precisa saber essa quantidade. E essa quantidade tem que estar na tabela nutricional, embaixo dos carboidratos, escrito bonitinho lá, açúcares e a quantidade.
Agora, o que eu vejo muita gente confundir também? Porque, se eu não me engano, na RDC 360 diz que, se a gente quiser, abaixo de carboidratos, a gente pode colocar a quantidade de açúcares, amidos e polióis, tá? Então, isso é opcional. Se eu faço INC de açúcares, eu não preciso colocar a quantidade de amido e de polióis. Eu posso, mas eu não preciso. O que eu preciso fazer quando eu faço INC de açúcares é colocar a quantidade de açúcares, mesmo que ela seja 0. Então, precisa estar lá, açúcares e 0, tá? Ou então açúcares e 2, 3, seja lá quanto tiver. Agora, amido e polióis eu não preciso colocar. Tanto que, se a gente for ler aqui de novo, e eu vou até comparar com a questão de gorduras. Então, se a gente ler de novo, deixa eu ver qual que é o item certinho. É o 3.2.3 da RDC 54. Então, quando eu faço isso, tá escrito: quando for realizada uma INC sobre a quantidade de açúcares, deve ser indicada na tabela de informação nutricional a quantidade de açúcares abaixo de carboidratos, ponto. Não tá falando aqui que precisa pôr amido, não tá falando aqui que precisa pôr poliol. Então, é açúcares e acabou, beleza? E logo embaixo, inclusive, no item 3.2.4, tá escrito assim: quando for realizada uma INC sobre o tipo e ou a quantidade de gorduras e ou ácidos graxos e ou colesterol, deve ser indicada na tabela de informação nutricional a quantidade de gorduras saturadas, gorduras trans, monoinsaturadas, poliinsaturadas e colesterol. Então, viram a diferença? Que aqui em gorduras eles citaram todas as gorduras que tem que obrigatoriamente estar na tabela nutricional se eu fizer qualquer INC sobre gorduras. Então, eu não vou colocar monoinsaturada, poliinsaturada e colesterol só se eu fizer uma INC sobre colesterol, sobre ômega 3, ômega 6. Não! Se eu quiser falar que o meu produto é 0 gorduras totais, eu vou ter que abrir, além de saturado e trans, que já é obrigatório mesmo, monoinsaturadas, poliinsaturadas e colesterol. Então, sempre que eu fizer uma INC sobre gorduras, eu preciso abrir todas as gorduras na tabela nutricional obrigatoriamente. Diferente de quando eu faço uma INC sobre açúcares, que eu não preciso abrir todos os carboidratos, então eu não preciso colocar lá amido e poliol, eu só preciso colocar açúcares. Mas no caso das gorduras, independente da INC de gordura que eu tô fazendo, na tabela nutricional eu preciso abrir todas as gorduras, ok? Chocolate com maltitol no lugar do açúcar, pode 0 açúcar? Então, Ayla, tem que ver só o maltitol, deu uma travadinha aqui, né? Só o uso do maltitol no lugar do açúcar não diz muito sobre você poder falar 0 açúcar. Teoricamente, sim. Teoricamente, isso não vai influenciar. Só que você tem que ver todo o contexto do seu alimento e os requisitos para usar 0 açúcar aqui na RDC 54 e ver se se encaixa, tá? Então, só essa informação de maltitol no lugar do açúcar não diz tudo que a gente precisa saber. Mas ela não é um empecilho para essa alegação. Só que tem que ver todo o resto do contexto do seu produto e dos requisitos para 0 açúcar, tá? E muito importante, porque a Sula falou aqui que maltitol é edulcorante. Sim, gente, maltitol é edulcorante, tá? Não é porque ele é um poliol que ele não é um aditivo. Ele está na lista de aditivos e ele é um edulcorante. Então, precisa declarar como edulcorante na lista de ingredientes. O que mais que tem aqui de interessante? Bom, tudo, né? A legislação inteira é interessante, mas que eu vou pontuar aqui... Ai, tá acabando, gente! Então, vou falar sobre, pra finalizar aqui, vou falar sobre as expressões, porque teve uma pergunta lá no começo sobre isso.
Deixa eu abrir aqui, que preciso abrir um anexo. Então, as expressões que a gente pode usar para falar das informações nutricionais complementares. Porque não é assim, tá bom, então eu vou, fonte de fibra, eu vou escrever aqui que tem muita fibra, que legal. Não é assim que funciona. Em algumas polpas de fruta existe uma quantidade grande de fibra. Nesse caso, que ele é um produto naturalmente rico em fibra. Eu posso declarar rico em fibra? Pode. Tem que olhar as condições para rico em fibra, mas o fato de ser naturalmente não impede. Só que o que acontece nesse caso de naturalmente? A gente sempre precisa falar, se for o caso, como todo alimento similar, ou como todo... Então, deixa eu dar um exemplo prático. Eu vou falar que um atum enlatado é rico em proteína. Poxa, Aline, mas todo atum enlatado é rico em proteína. Sim, mas não é proibido que eu fale que ele é rico em proteína. Só que o que eu tenho que fazer? Junto com o SNC de rico em proteína, eu preciso falar como todo atum enlatado, ou como todo alimento de igual natureza, ou como todo alimento similar. Então eu preciso avisar o consumidor, lembrando para quem que a gente está fazendo essas alegações, para o consumidor, quem que tem que ter clareza das informações, o consumidor. Então eu não posso pegar o meu atum enlatado e escrever rico em fibra, ou rico em proteína. Por quê? Porque vai parecer que só o meu atum é rico em proteína e os outros não, sendo que todos eles são. Então eu posso escrever rico em proteína como todo atum enlatado, como todo alimento similar. Então eu posso fazer isso. Então no seu caso, Paloma, se a sua polpa for rica em fibra, mas tipo todas as polpas daquela fruta são ricas em fibras, porque aquela polpa é rica em fibra, aquela fruta é rica em fibra, você precisa escrever como toda polpa de maracujá, como todo alimento similar, como todo... Então você precisa... isso acontece muito quando a gente vai falar que algum óleo vegetal é sem colesterol. Nenhum óleo vegetal tem colesterol, gente. Plantas não tem colesterol. Então eu posso escrever no meu óleo de soja sem colesterol. Posso escrever no meu azeite sem colesterol. Como todo óleo vegetal. Como todo azeite de oliva, como todo alimento similar. Então eu posso fazer isso desde que eu avise o consumidor que não é só o meu. Todos os alimentos iguais também não tem. Então tem essa questãozinha. E aí, gente, meu Deus, 3 minutos para terminar a live. Tem aqui na própria RDC 54 os termos autorizados para que sejam feitas as INCs. Então, sempre que eu vou falar sobre alto conteúdo, sempre que eu for fazer uma INC sobre alto conteúdo, eu posso usar as expressões alto conteúdo, rico em ou alto teor. Eu não posso falar de outra forma, tá? Então eu vou falar que o meu atum é rico em fibras, em proteínas. Então eu posso falar alto conteúdo de proteínas, rico em proteínas ou alto teor de proteínas. Só, eu não posso usar outra expressão para falar sobre alto conteúdo. Deixa eu ver outra aqui. Fonte, eu posso usar fonte de, então, fonte de fibras, ou eu posso usar com fibras, ou contém fibras. Então, por que é complicado a gente falar sobre contém? Porque contém é uma expressão que liga a fonte. Então, às vezes, tem gente que fala assim, mas eu nem falei que era fonte de proteínas, eu só falei que tinha proteínas, e aí eu tomei uma autuação, eu fui notificada. Sim, porque contém é uma expressão autorizada para fonte. Então, você não usou fonte, mas você usou contém, então no fim você quis dizer que era fonte de fibras. E não era, então você foi autuada e foi multada. E tá certo, porque a legislação diz que contém é uma expressão autorizada para fonte, então você não pode usar. Então, por isso que a gente precisa conhecer também, gente, as expressões permitidas. Baixo em, pouco, leve em. Esses dias alguém me perguntou, leve eu posso usar? Pode, desde que você saiba que leve é uma informação nutricional complementar e que você esteja dentro dessa legislação, dentro dessa regulamentação. Gente, o Instagram já tá contando aqui, então eu vou encerrar pra gente não perder essa live. Aline acabou de chegar atrasada perguntando se a live vai ficar salva. Sim, eu vou deixar essa live salva.
Então, quem quiser rever, gente, tem muita informação importante aqui nessa live. Não é por nada não, mas foi uma live muito rica de informação. Então, quem quiser reassistir, vou deixar aqui no feed, tá bom? É isso, gente. Um beijo mais uma vez. Obrigada a todo mundo que estava aqui comigo nessa segunda-feira à noite. Bom começo de semana para vocês. E a gente se vê na live de quinta de perguntas e respostas. Então, se ficou alguma dúvida, me mandem na caixinha, tá bom? Beijo, gente. Boa noite.